Todos, tudo bem? Estamos iniciando mais um vídeo do nosso projeto Derrubando Muros, um projeto que deu início através de uma brincadeira, né? A gente falando, por que a gente não faz uma live mais na parte da brincadeira e que foi tornando um assunto mais sério, que a gente foi conversando, vendo as possibilidades e acabou que a gente pensou, parou e pensou, realmente pode ser muito interessante. Então, esse projeto tem o intuito, né, de disseminar informações das práticas pedagógicas, das reflexões pedagógicas que nós, professores, temos, né, diariamente, semanalmente, na nossa unidade escolar e em tantas outras unidades escolares que também ocorre isso, né? A gente fala da nossa unidade escolar que fica no Morro Grande, né, um bairro do município de Caieiras, né? A MMI Geraldo Malta, que é uma escola de ensino infantil, e o projeto Derrubando Muros é bem isso mesmo, né? Que faz essa apologia aí a derrubar muros. O que seria derrubar muros? É tanto as crianças saírem do espaço de sala de aula, que teoricamente seria o único espaço que poderia se aprender, e a gente sabe que não é isso que acontece, tem outros espaços possíveis de aprendizagem, que não é somente uma sala de aula, e também derrubar muros de fora para dentro, né? Que é os pais, a comunidade, interagir, entrar na nossa escola e participar de uma educação efetiva junto aos nossos alunos, né? Então, o nosso primeiro vídeo que a gente fez foi um vídeo sobre rotina, né? Como estabelecer rotina, o que é uma rotina, como que pode, né, estabelecer. E o segundo vídeo foi sobre a importância das brincadeiras. Por que a brincadeira é importante? Por que a brincadeira é um pilar da educação, né? Por que é tão importante essas atividades, não só na educação infantil, mas durante todo o processo de desenvolvimento de uma pessoa. E agora a gente chega nesse terceiro vídeo, que a gente vai falar um pouquinho sobre interação. A gente vai falar um pouquinho sobre a interação de um modo geral, sobre o que é, por que ela é importante, tanto dentro da sala, dentro do ambiente escolar, quanto em casa. Então, nesse primeiro vídeo sobre interação, né? Terceiro vídeo do nosso projeto. A gente vai falar um pouco sobre interação de modo geral. Então, para começar, eu chamo o professor André, que vai falar um pouquinho sobre o amparo legal, né? Quais são as leis, quais são os documentos da educação que ampara todo esse processo que a gente faz dentro da escola, né? Pode ficar à vontade, para o André. Então, considerando que a gente vai falar um pouco sobre os aspectos gerais, né? Só lembrando que sobre a interação nós vamos fazer outros vídeos também, porque a gente vai fazer só o apanhado geral mesmo, só os aspectos gerais agora, para ir aprofundando mais para frente. E como aspectos gerais, a gente estava considerando aí na nossa pauta, né, o que seria importante a gente trazer nesse primeiro vídeo esse amparo legal, né? O que dá sustentação à nossa prática pedagógica lá na escola. Então, a gente foi buscar algumas documentações com poder de lei e tudo, né? Que demonstram, né, a importância da interação e que colocam essa interação como um dos eixos estruturantes da educação infantil, junto com o brincar. Então, esses documentos, eles mostram esses dois eixos, né? O brincar, que nós comentamos algumas coisas no vídeo anterior, e a interação, vamos começar a partir de agora. Né? E quais são esses documentos, então? Começa com maior força, com mais ênfase a questão da interação nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? E depois para a educação básica também. E esse documento, né, ele foi homologado no ano de 2009. Então, desse documento começaram a surgir toda uma fundamentação teórica também, né, em consonância com as diretrizes, e as próprias diretrizes também trouxeram a interação por conta de outras teorias, de outros pensamentos, de outros estudos e pesquisas, né, que demonstravam e comprovavam a importância da interação para o comportamento humano de uma forma geral, e para a criança não é diferente. Né? Então, a interação ela interfere diretamente no desenvolvimento da criança, né? Como um ser humano, como um ser social. Né? E, então, as diretrizes já começaram a colocar, a estruturar a educação infantil, colocando a interação como uma desses eixos. Né? E aí, mais para frente, depois das diretrizes, surgiu a BNCC, agora mais recente, né, em 2017, BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que por ter
um diálogo muito grande com as diretrizes, também trouxe a importância da interação como esse eixo estruturante, um dos eixos estruturantes da educação infantil. Né? E da BNCC, tanto as diretrizes quanto a BNCC, são documentos que se direcionam a todo o território nacional. Né? E a partir desses dois documentos vão surgindo outros, como o Currículo Paulista, por exemplo, que é um currículo estadual. Né? É um currículo que foi constituído a partir da BNCC, que foi construída a partir das diretrizes, e as próprias diretrizes também foi constituída a partir de outra lei que rege a educação, né, como a LDB, por exemplo. Então, esse currículo paulista, ele vem para amparar toda a educação infantil no estado de São Paulo, e que também traz a importância dessa interação, também coloca a interação junto com o brincar como sendo os dois eixos estruturantes da educação infantil. Por que isso tudo é importante, né, para a educação infantil? Porque, como são documentos com poder mandatório, né, eles amparam a nossa educação, a educação desde das crianças, desde os bebês até as crianças pequenas, de 5 para 6 anos, né, que é até onde vai a educação infantil, e que respalda, né, e legaliza todo o trabalho da educação infantil. Exatamente. Importante. E pensar que vem a base nacional, que é muito que você falou, vem a base nacional que serve para o Brasil inteiro, então norteia a educação em todos os estados, em todos os municípios, né, que tem que pensar nessa base mesmo. Aí vem o currículo paulista e depois pode ser que surja um currículo municipal, né, de cada cidade, contextualizando aquela região, aquele contexto. Exatamente. A partir do currículo paulista vão surgindo, porque é um documento que vai dando origem a vai outros. Puxando o né? outro, né? E aí do currículo paulista vão surgir futuramente os currículos municipais, né? E depois os projetos institucionais mesmo, né? Os projetos que saem de cada escola, né? E é importante, para complementar isso tudo, né? É importante destacar que essa documentação toda, né, essa legislação, ela vem para valorizar a educação infantil também, né, para dar a força que a educação infantil tem e precisa ter, e um trabalho que precisa ser assegurado, né, na educação infantil, porque até então, na história da educação infantil, ela foi passando por vários momentos, né, desde o momento assistencialista, em que as escolas de educação infantil eram exclusivamente para o cuidado da criança. Então, os pais, principalmente as creches, né, os pais que precisavam trabalhar, colocavam as crianças lá na creche, deixavam as crianças na creche e que eram só cuidadas, não tinham um caráter educativo. Né? Então, só com o tempo mesmo e com essa legislação, e por isso que ela é importante para a gente, que a educação infantil foi se constituindo como escola também, né? E muito mais do que a simples escolinha, como comumente a gente ouve falar, né? A educação infantil, meu filho vai para a escolinha, como se fosse só um preparatório para o ensino fundamental, porque no ensino fundamental é que a coisa pega, né, que a coisa é importante, lá que começa a educação de verdade, né, e não é bem assim, né, a gente acredita, principalmente quem defende a educação infantil como a gente, nós acreditamos que na educação infantil já começa o desenvolvimento da criança, né, então não dá para a gente pensar só como sendo esse preparatório para o que vem depois. Ao contrário, né? Uma educação já consistente, né? Forte e que precisa ser valorizada por todo mundo. E nesse ponto, a legislação vem para nos dar essa força que a gente, muitas vezes, sem esse amparo, né? Sem uma fundamentação teórica consistente, sem uma legislação que sustente a nossa prática, a gente acaba perdendo cada vez mais força, né? E a gente quer o contrário, a gente quer ganhar cada vez mais força. Com certeza, né? E se faz necessário cada vez mais discutir sobre a importância da educação infantil, né? Professora Luciane, tudo bem? Eu quero trazer um pouquinho para falar sobre conceito e desmembramento, né? O que é essa interação que a gente tanto fala, como ela pode se desmembrar. Pode ficar à vontade.
Já vou voltar um pouquinho numa coisa que eu acho que é importante citar, de tudo isso que o André falou, e muito bem falado, por sinal, muito bem colocado, falar que é, em todas as nossas práticas pedagógicas, né, em todos os nossos planejamentos, nós precisamos considerar, nós precisamos garantir tanto as brincadeiras quanto a interação como os eixos norteadores, como foi falado, né? Mas, além disso, hoje, a BNCC também nos traz os 6 direitos de aprendizagem, que além dos 2 eixos que nós temos, né, para considerar, em toda a nossa estrutura, em todo o nosso planejamento, todo o nosso pensar na educação, nós temos aí os 6 direitos de aprendizagem, que é o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, que a gente precisa também assegurar, ter isso, garantir em todas as nossas práticas, em todos os nossos trabalhos, em tudo que a gente for pensar na educação, né? E falar da educação infantil dentro desse contexto da educação básica é um privilégio, mas é de uma responsabilidade, de um desafio muito grande também, né? Porque a gente está falando do início aí da criança nesse processo educativo, né? E de que forma que ela vai iniciar, né? Esse processo todo. Eu penso, falando em interação, me vem na cabeça Vygotsky, quando ele diz assim, que eu até escrevi isso para não esquecer, né? Que na ausência do outro, o homem não se constrói como homem. Então, eu preciso do outro para me desenvolver. Então, assim que a criança nasce, ela precisa de quem? Ela precisa da mãe, da família, que vai dar esse amparo ali no início, né? Nessa criação de vínculo afetivo, do cuidado, vai apresentando o mundo de forma paulatinamente para a criança, mas vai, né, apresentando tudo. E num círculo muito pequeno, num ambiente pequeno familiar, né? E aí, quando essa criança ela é inserida na escola, quando ela começa esse processo educativo agora na escola, esse leque abre. Só que aí, essa interação, ela precisa ser pensada, um pouco diferente da casa, né? Porque ela passa para um outro ambiente, que é um ambiente novo, de ampliação de repertório e de apresentação de mundo. Então, essa interação começa com quem? Com o adulto, em primeiro lugar. Primeiro na sua família, em casa, na escola com o adulto, e aí depois passando, então, para as outras crianças. Então, é um processo incrível, um processo que, para a vida toda, né, de desenvolvimento, de aprendizagem muito grande. Quando a gente fala de interação, a gente não fala da interação só com o indivíduo, né? A interação, ela inicia, como eu disse, com o adulto, em casa, primeiro, na família, depois ela passa de criança, a interação com a criança, né? Criança com criança, depois a criança com os brinquedos, os materiais, os ambientes e espaços. Espaço é diferente de ambiente, né? Espaço são os locais onde as coisas acontecem. E o ambiente é a junção de todas essas coisas, mais as relações que são estabelecidas no espaço. Formam, então, um ambiente que pode ser rico ou não de aprendizagem, de interações, né? E aí também a interação com a família, que já passa para a comunidade. No caso da nossa escola, muito falando da nossa escola, né? A gente tem uma interação muito grande com a comunidade, né? A gente está a todo momento ali convivendo com eles, né? Estabelecendo relações afetivas e outros tipos de relações com a comunidade. E outra coisa que ele pode entrar aqui, mas eu gosto de colocar como algo também muito forte, no caso que é específico da nossa escola, a interação com a natureza, né? De que forma ela ocorre. Então, isso é incrível, é tremendo isso. E aí, me volta também, quando eu falo dessa interação, eu volto lá nas diretrizes, quando ela diz assim, eu até coloquei, né, que a organização do espaço da escola e dos materiais, eles devem prever que toda a estrutura facilite a interação das crianças.
Então, olha só, a gente pensa, a gente considera, e é importante que seja assim, é o nosso dever considerar a interação e a brincadeira como eixo estruturante de toda a nossa proposta, né? Mas antes disso ainda tem essa questão do espaço. Como esse espaço está organizado para que as interações aconteçam dentro da escola e fora da escola, né? Como esse ambiente está formado para que as interações ocorram de forma significativa, né? E o quanto isso é importante, roubando lá o pensamento de Vygotsky, falando que a gente só consegue se desenvolver na interação com o outro. E a gente vê isso, né, na escola diariamente, com as nossas propostas, a gente vê o quanto isso é verdadeiro, né? Quanto uma criança está aprendendo com a outra e com a gente, o quanto a gente também está aprendendo com elas, né? Então, é muito gratificante isso. Eu acho que nós, então, enquanto professores, nós temos que garantir em todas as nossas práticas que esses eixos sejam assegurados, além dos direitos de aprendizagem que também sejam assegurados, para que essas interações aconteçam aí da melhor forma possível, né? Então, pensar em organizar todo o espaço da escola e todas as nossas práticas voltadas para que as experiências sejam vividas na escola, né? Das formas mais inusitadas possíveis, né? Que não sejam aquela sala de aula, que, aliás, a gente até discute isso, né? Não cabe falar sala de aula para a educação infantil, né? Não cabe. Que não seja assim, então, né? Que seja um espaço onde as experiências possam ser vividas. Com certeza, né? E olha quanto tipo de interação, né, que existe, né? Interação criança-criança, criança-adulto, criança com espaço, criança com a natureza. A gente vai destrinchar um pouco no próximo vídeo, falando um pouco dessa interação criança-criança e criança-adulto, tá? Mas só para introduzir um pouco o assunto, eu vou chamar a professora Ivaneide, que ela é educadora, né? Ela é a responsável pelos menores, né? Pelos bebês. Me corrija se eu estiver errado, professora Ivaneide, mas é ali a partir dos 9 meses, né? Dos 8, 9 meses. Pode ficar à vontade, tá? Boa tarde, pessoal. Então, hoje venho falar sobre a interação criança-criança na creche. E quero dizer que essa interação acontece a todos os momentos, desde o momento da entrada da criança na escola até a saída, eles estão sempre dialogando, se comunicando, as interações acontecem na rotina, na hora do almoço, seria na hora das refeições, na hora das brincadeiras, contação de histórias, e cabe a nós, professores, oportunizar esses espaços para que essas interações venham possibilitar ricas aprendizagens nas crianças cada vez mais, porque eles estão sempre interagindo um com os outros de forma espontânea. E o bacana disso, né, é que essa interação já é importante desde dos mais novos, né, desde os bebês ali, né, com 9 meses, 1 ano, eles já vão interagindo, eles já vão aprendendo um com os outros, né. A gente sabe que uma das principais formas por exemplo, de alfabetização, na verdade, de oralização, né, de você desenvolver a fala, é convivendo tanto com adultos e com outras crianças. Você dialogando, interagindo a todo momento, entendendo o que o outro está tentando dizer. Isso é bem legal, né? Isso que a interação promove nos alunos. Vou chamar agora a professora Regiane. A professora Regiane já é professora dos mais velhos, né? Que é ali por volta de 3, 4, 5 anos, né, professora? Se quiser comentar um pouco, só introduzir, não dá muito spoiler, não, que a gente vai se aprofundar mais no próximo vídeo, mas pode introduzir um pouquinho sobre como acontece essa interação, se ela existe ali com os mais velhos. Boa tarde, eu sou a professora Regiane, que me falou. Essa interação dos maiores, das crianças, ela acontece sim o tempo todo
que é um processo nosso que nós vemos trabalhando no MM Geral do Malta, na nossa escola, e essa interação, a gente não coloca a criança só por brincar, né? Esse momento dessa interação. Esse momento é que a gente proporciona esses espaços, esses momentos que eles possam, né, ser um momento de investigação da escuta da criança, onde a gente consegue proporcionar mais momentos prazerosos para eles. Então, esse momento acontece, desde o momento do almoço, no decorrer da rotina deles, que a Prevanete falou, e o importante é essa escuta da criança, né? Que quando ela traz essa escuta, que a gente consegue ver essa investigação dela, que é onde a gente dá continuidade desse trabalho, dessa interação. Que aí não é só colocar a criança naquele espaço, que a gente tem que saber que espaço é esse, proporcionar esse momento prazeroso, que materiais que nós vamos usar. Então, isso é muito importante nessa interação. Ela ocorre, ela é importante, e só vem trazendo investigação para elas mesmas. É isso. E é legal que é sempre pensando, né? Com quem que é essa interação e aonde está ocorrendo essa interação, né? Eu acho que depois a gente vai se aprofundar um pouco sobre os espaços em si na escola, mas a nossa escola, o que é legal nela, não tem aluno fixo naquela sala. Eles interagem a todo momento, eles estão trocando de sala a todo momento, tem uma sala temática para construção, tem uma sala temática, né, que envolve mais a parte da natureza, tem uma sala temática ali que envolve mais a contação de história, né? Então, tem diferentes espaços que vai interagindo de diferentes maneiras entre os alunos, né? E a professora Cíntia, que também é professora dos mais velhos ali na educação infantil, pode fazer algumas considerações, professora? Boa tarde, pessoal. Eu queria acrescentar aí que vale a pena lembrar que a gente lembra das particularidades das crianças, né? Que cada turma tem a sua particularidade. E isso não quer dizer que eles não interagem, porque eles também têm essa interação com a mesma faixa etária, com o mesmo grupo. Então, quando acontece da gente estar com esse tempo só com a turma, que durante o nosso dia, durante a nossa rotina acontece isso, então não quer dizer que não tem interação. A gente tem interação, mas aí a interação acontece somente entre eles, né, com a mesma faixa etária. E nos outros momentos, com o restante das crianças. Né? Então, acho que vale a pena a gente ressaltar isso aí, que também tem as particularidades de cada turma, né? E olha que bacana o que vem trazendo a professora Cíntia. A gente vai se aprofundar sobre isso no próximo vídeo. É que a interação não acontece apenas entre bebês e crianças mais velhas, a gente chama de crianças pequenas, né? Crianças pequenas e crianças pequenas, que tem ali por volta de 4, 5, 6 anos. Não acontece só entre elas, acontece com os mais velhos, também com os mais novos. Então imagina o cuidado que desenvolve os mais velhos ao você colocar eles para se relacionar, para interagir com os bebês, por exemplo, né? Imagina o quanto que os bebês também se desenvolvem olhando, visualizando os mais velhos, como eles agem, né? Olha que importância tem isso. Então, já que a gente chegou a falar de importância, para a gente ir encaminhando para o encerramento do vídeo, né? Professor André, qual que é a importância, então? A gente falou tanto de interação, como ela se desmembra, iniciando um pouco como ela acontece de forma mais superficial aqui nesse vídeo, na escola, né? Mas por que é tão importante a interação? Quais os benefícios disso? Antes de começar, acho que a Lu queria falar alguma coisa, depois eu entro. Pode ser? Fala aí, Lu. Pode ser. O seu áudio está mudo, professora. Aí. Na verdade, o que eu gostaria de falar, de reforçar uma coisa que é uma prática na nossa escola e que eu acho que é uma das conquistas mais lindas que nós tivemos e que não partiu da gente, sim das crianças, é a interação entre períodos. Porque como se não bastasse essa interação que já acontece de forma tão forte, tão bonita, né? Das crianças maiores com os menores, no caso das crianças do berçário, com os meus alunos de fase 2, que são de 5 anos, já acontece diariamente, acontece também entre períodos. Então, isso é uma conquista muito grande
que a gente começou a observar e a gente foi fortalecendo isso com as crianças, mas que não partiu dos professores. Então, olha quanta coisa boa, né? Quando a gente dá essa liberdade, quando a gente tem essa escuta apurada, essa observação, o quanto isso pode crescer e ficar um ambiente muito mais enriquecedor do que a gente imagina, né? Porque é lindo de ver isso, é lindo de pensar isso, que crianças que muitas vezes não se conhecem presencialmente, não estão juntas no mesmo, mas ainda assim se comunicam e interagem. É lindo isso. E olha que interessante que acaba se colocando, né? Que a criança, que normalmente nessa faixa etária, às vezes não tem essa noção, mas já colocando nesse ambiente, ela tem a noção de que, opa, em outro período do dia, tem outras crianças que convivem no mesmo ambiente em que eu estou agora, né? Olha que interessante, as crianças já têm essa noção, né? Fazendo através dessa interação. E quantas vezes eu cheguei na escola, né, para as aulas de educação física, e eu vi um bilhetinho lá escrito pela professora da manhã, por exemplo, a pedido dos alunos, nas palavras dos alunos, mas a professora reproduzindo ali no papel escrito: olá, amiguinho, construímos aqui um zoológico. Pode brincar com ele. Se desmontar, se desarrumar, não tem problema. Amanhã a gente arruma de novo. Podem ficar à vontade. Olha que coisa linda, né? Olha essa interação entre o período as crianças da manhã com as crianças da tarde, né? Coisa que normalmente a gente, né, não iria pensar se fosse professores, mas uma coisa que foi pensada através das crianças e pelas crianças, né? E então, o quanto desenvolveu o respeito, né? O quanto desenvolveu o respeito, a observação, e tantas outras coisas, né? Só nessa troca. Exatamente, olha o respeito que existe. Opa, eu estou nesse ambiente, mas eu não sou o único que vou conviver nesse ambiente. Vai vir uma próxima criança, então estou preocupado para saber como que vai receber essa próxima criança, né? Do próximo período. Então, para ir encerrando o vídeo, né? Que já está batendo aí a faixa dos 27 minutos, o Pro André vai falar um pouco dos benefícios, da importância dessa interação, né? Para a gente encerrar um pouco. Pode ficar à vontade, Pro André. Eu só queria falar um pouco participar também dessa conversa que vocês estavam tendo aí, que é bem interessante, né? E eu acho até que, puxando esse gancho aí da interação entre períodos, né? Eu até acho que se dependesse da gente, né, professores, a gente ia acabar pensando de alguma forma para garantir isso. Mas eu acho que ficaria mais didatizado, né, mais escolarizado. Isso. E quando partiu da criança, eu acho que foi muito mais natural, e acho que por isso que aí que veio a poesia, né, desse momento, e que é bastante marcante mesmo, né. Agora, para falar ainda da importância, né, da interação nesses aspectos gerais, porque eu achei interessante que nesse vídeo aqui a gente conseguiu lançar vários caminhos, né, abrir vários caminhos, né. Demos alguns spoilers e tudo mais, mas eu acho que dá para a gente puxando os fiozinhos aí e aprofundando nos próximos vídeos, porque tem assunto para horas e horas, né? Agora, para falar nesses aspectos gerais, então, que é o que cabe para hoje, eu queria puxar um pouco o que a Lu trouxe do Vygotsky, né? Que Vygotsky coloca o ser humano como um ser social, né? E o que isso representa? Então eu fiz uma frasezinha aqui para ir me lembrando meu esquema, tal, né? E tem uma frase que vai resumindo tudo, né? Que, por exemplo, o ser humano é um ser dependente do contato com o outro, que está meio próximo daquela frase que a Lu trouxe do Vygotsky, né? Então, o ser humano é um ser dependente do contato com o outro. Só que aí tem vários elementos para a gente discutir. E eu queria puxar algumas palavras dessa frase, começando com dependente, né? O ser humano é um ser dependente. E é um ser dependente de ordem biológica, né? Física e emocional. Né? Dependente de uma forma física, por exemplo, é biológico, porque um bebê, por exemplo, né? O bebê nasceu, se a gente colocar o bebê no berço e deixar lá, ele morre, né? Diferente de outros animais que nascem e já vão para a vida, né? E nunca mais têm contato com os pais.
né? O bebê, se a gente deixar ele sozinho lá, se ele não tiver esse contato com o outro, né, ele morre, né? Da mesma forma como nós também, adultos, né? A gente fica doente, a gente vai ao médico, precisa de uma outra pessoa, né? E agora, nesse momento de quarentena, que tá todo mundo afastado, a gente não pode mais abraçar quem a gente gosta e tudo mais, não pode estar presente, não pode ter a confraternização mais, né, que a gente fazia, seja de ordem familiar, seja com amigos, seja de ordem profissional, ou seja lá da ordem que for, né, a ordem social. A gente não tem mais não pode mais momentaneamente manter esse contato, então a gente vê nos noticiários aí o aumento de depressão que está surgindo, né? Porque as pessoas estão isoladas. E isso comprova, né, na prática, aí, de uma forma muito simples, o fator social do ser humano. Né? A gente é dependente do outro. Né? E aí, então, dependente seria uma palavra. A outra palavra seria o contato. Né? Contato com o outro. O que esse contato representa? Esse contato, ele representa os agrupamentos que a gente faz, né? E isso dá para, por agrupamentos, a gente pode puxar até para uma corrente histórica, antropológica até, né? O ser humano é social, é um ser social, porque lá nas origens do ser humano, ele precisava do outro, porque com os outros, né, com um grupo, ele tinha maiores condições de sobrevivência, né? Porque sozinho a chance de morrer no mundo que era muito mais medieval do que hoje, muito mais cruel e tudo mais. Então, o agrupamento, né, os grupinhos com outras pessoas e tudo mais, promoviam a perpetuação até da espécie, né? O maior chance de sobrevivência, né? E a partir daí, o ser humano, como um ser inteligente, foi se constituindo, né, em sociedade e tudo mais, as formações sociais, com as formações sociais foram surgindo também, foram dando origem às formações culturais, né, as percepções que foram surgindo a partir daí, percepções éticas, valores, né, políticas, as construções de regras sociais, leis e tudo mais, as percepções estéticas, né, a arte, a cultura, a comunicação, né, e isso tudo foi se perpetuando até chegar hoje, né, então a interação, ela é bem antiga e demonstra essa importância mesmo do ser humano como um ser social, né, esse contato com o outro é o que faz com que a gente sobreviva, né, e aí fechar com essa outra palavra, né, que eu falei, né, o ser humano é um ser dependente do contato com o outro. E agora quero falar um pouco desse outro, né, e para mostrar a importância dessa interação aí. Então, o que esse outro representa nisso tudo, né? Primeiro, ele representa o outro, ele significa, né, ele dá margem para o reconhecimento de si próprio, né? Então a gente se reconhece como indivíduo através desse contato que a gente tem com os outros, né? É através da observação que eu tenho do outro, da interação com o outro, que eu me percebo como um ser individual, né? E o que isso representa? Representa que eu vou descobrindo, né? E isso é muito importante trabalhar com as crianças. A gente vai descobrindo que a gente tem a nossa subjetividade, né? Eu tenho os meus gostos, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus pensamentos, que são diferentes do meu colega, né? Então, aí, quando eu percebo isso, quando eu percebo que eu gosto de algumas coisas e o meu colega não, aí eu começo a perceber, né? Principalmente na nossa faixa etária aí, da educação infantil. Então, eu começo a perceber, ele é um, eu sou outro, e o outro é outro, e todos juntos formamos o nós, né? O grupo social, o agrupamento, né? Então, é importante esse outro aí, né, na interação, né, para a gente se reconhecer como indivíduo, para a gente se reconhecer como diferente dos outros, mesmo que tenham alguns elementos aí de concordância, né, de gostar da mesma cor, gostar da mesma música, enfim, mas isso não significa que nós somos a mesma pessoa, nós somos diferentes, com alguns gostos semelhantes e outros gostos totalmente diferentes, né, e é a interação que vai demonstrando isso para a gente,
né? Então, a figura do outro, ela potencializa o desenvolvimento do ser humano como um ser social, né? E aí, para fechar, esse outro ajuda também na questão de compartilhar, né? A gente vai compartilhando conhecimentos com o outro, a gente compartilha os valores, a gente conversa e tudo mais, a gente compartilha histórias, né? A gente compartilha as culturas, a gente constrói culturas, enfim, e tudo isso a partir da interação, né? É claro que a gente está falando hoje aqui só dos aspectos gerais, né? Aí a gente vai começar a aprofundar um pouco mais nos próximos vídeos, mas aí que está a importância da interação desde a educação infantil, né? A começar pelas noções de cuidado, né? Dos cuidados, da dependência e tudo mais, até algo que é mais complexo, que é o desenvolvimento da subjetividade, né? Eu me conhecer, né? Só que eu só vou me conhecer se eu conheço o outro também, se eu já tive contato com esse outro, se eu observo o outro, para ir percebendo, né? E delimitando, né? O que sou eu, o que é o outro, enfim, né? Então, a interação, ela traz toda essa importância para o desenvolvimento como ser humano, né? Realmente. E quanta coisa, né, conseguimos abordar já nesse primeiro vídeo sobre interação, né? Bom, então estamos encerrando aqui, beleza? Esse terceiro vídeo do nosso projeto. Esse primeiro vídeo falando sobre a interação, mais de uma maneira geral, para depois ir pegando justamente o professor André. Abre o leque, depois a gente pega um pedacinho desse leque e aprofunda mais, que é o que a gente vai fazer já no próximo vídeo, falando sobre interação criança-criança e criança-adulto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se te restou alguma dúvida, se tem alguma sugestão de tema, de alguma temática que você queira saber mais, que a gente se aprofunde mais, pode deixar nos comentários, tá? Siga a nossa página também, siga o nosso canal aqui no YouTube e compartilhe o vídeo, né, com os pais do nosso bairro, com os outros pais da cidade ou com quem quer que seja, né, que você acha que possa ser de grande valia o que a gente vem fazendo aqui. Muito obrigado a todos.